E agora vamos para a palavra de Deus, para o seu coração. Deus já começou a mover, não começou a mover no seu interior, irmãos? Deus não começou a mover no seu interior? E o mover de Deus, ele não pode ser forçado. Ele é provocado. Nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. E aí o Espírito que está dentro de nós começa uma ebulição. Começa a mover-se dentro de nós. E assim tem sido nessas reuniões aqui na igreja. Já vi reuniões de quarta-feiras aqui serem extraordinariamente visitadas por Deus. Às vezes com intensidade máxima. Então não perca também a palavra de quarta-feira agora. Reunião do meio da semana de quarta-feira, Deus também se manifesta. Amém? Vem em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, eu quero entregar uma palavra para você, meditar comigo. O tema não está aqui, o tema é esse. O imensurável Deus Todo-Poderoso. Viu uma coincidência espiritual? O que você cantou hoje? Agora há pouco? Poderoso Deus. E eu não sabia que ia cantar esse cântico. O imensurável Deus Todo-Poderoso e a pequenez humana. Nós vamos fazer um contraste entre a grandeza de Deus e a pequeneza do homem. Isso é importante, você vai entender já já. Salmo 144, verso 3. Hoje, os rapazes da mídia não estão presentes. Está tranquilo aí? Vai. Glória a Deus. Salmos 144, verso 3 e verso 4, para começarmos a pensar nesse tema, o imensurável Deus Todo-Poderoso e a pequenez humana. Salmo 144, verso 3. Daqui a pouco vai estar projetado aqui, mas quem puder acompanha na sua Bíblia, acompanha no aplicativo. Vamos ler? Salmo 144, 3. Está chegando, daqui a pouco vai chegar ali. Podemos começar a ler então, quem já achou na Bíblia aí? O que diz a palavra de Deus? Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes, tenha afeição por ele, né? Estimar é ter afeição, ter amor. Verso 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Quantos podem dizer amém? Amém? Não é verdade, queridos? É absoluta verdade. É até covardia querer comparar a nossa jornada aqui no mundo dos viventes com a infinitude de Deus, com a grandeza e imortalidade, sempre eterno Deus. É até covardia. Nós passamos rapidamente. Outro texto diz que nós voamos. Não é voar literal, não. Nós passamos tão rápido sobre a terra. E num instante não estamos mais. Não é? Tivemos aí recentemente a passagem de mais um irmão da casa, o irmão Moacir. Ele estava numa quarta-feira à noite, num culto aqui adorando, chegou em casa, teve um infarto. 3 semanas e pouco depois, veio descansar no Senhor. E a gente vê como é fácil passar, né, irmãos? Como é fácil essa transição. Deus está no controle de tudo, mas a palavra é clara. Por que Deus se preocupa conosco? Sendo um Deus tão grande, tão poderoso, tão imenso, tão cheio de poder e glória, e ainda assim se preocupa com o homem. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, quem puder, o livro de Isaías 40, capítulo 40, verso 12. Deus imensurável, não há como dimensioná-lo. Qual é o tamanho do teu Deus? Certa vez, eu lendo um livro, um artigo, eu tive que meditar nisso. Que nós, seres humanos, limitados e pequenos que somos, às vezes projetamos em Deus a nossa pequenez. Então, para uns, Deus é muito poderoso, e para outros, Deus é mais ou menos poderoso.
E para outros, Deus é menos poderoso ainda, dependendo da capacidade que a pessoa tem de pensar nele, de imaginá-lo. Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus, igreja? Tem algum limite no tamanho do teu Deus, no poder do teu Deus, na capacidade do teu Deus? Se tiver, esse limite é na sua mente. Não é o que a Bíblia ensina. Não é a realidade dos fatos. Deus é imensurável. Não dá para medir Deus. Não há nenhuma escala de medida para dizer qual é o tamanho de Deus. Nós podemos ver inferências, revelações que o próprio Deus entregou através de profeta, da magnitude do seu poder, mas não do seu tamanho, nem do seu limite. Deus não tem limite. Amém, queridos? E é muito bom a gente pensar nisso, que quanto mais a gente pensa na grandeza de Deus, maior é a nossa fé, a nossa confiança. Se você pensa num Deus pequeno, pouca é a sua força de fé, porque se limita a Deus segundo a sua mente. Vamos para a palavra de Deus, Isaías 40, verso 12. Conseguiram ainda não? Daqui a pouco a gente vai conseguir botar aqui. Abre na sua Bíblia aí, Isaías 40, 12. Vamos ler um trecho um pouquinho maior, vai até o verso 18. Olha como a Bíblia revela, através dos profetas, o poder do seu Deus, o poder do meu Deus. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Está falando das águas de todo o oceano. E o nosso planeta é mais água do que terra seca. Quem mediu essa água toda? Será que é possível medir, mensurar, calcular? E também os céus, né, a palmos, Deus, como se Deus estivesse abrindo o céu com a sua própria mão. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão, com instrumentos? Qual é o peso da terra? Qual é o peso das estruturas que há sobre a terra? Dos montes? Quando a gente começa a meditar nesse tipo de texto, nossa existência, né, nosso ser vai ficando desse tamanho, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. A gente fica cada vez mais pequenino. Porque o Deus começa a ficar tão grande, tão gigante, tão imenso. Quem fez isso? O profeta vem falando, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? E agora o verso 15. Olha agora, enquanto ele vai discorrendo sobre essa capacidade de tanta sabedoria de criar todas as coisas. Uma hora eu vou pregar aqui, irmãos, uma mensagem que está sendo gerada no meu coração, um tempinho já. Um tempinho. Sobre a beleza dos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Amém? Se você pegar uma borboleta colorida, pega a asa dela e amplia a imagem dessa asa, você vai se espantar com a beleza dos detalhes de Deus. Deus é um Deus detalhista em todas as coisas. Os homens, pelo contrário, estão se tornando minimalistas. Vou mostrar isso com ilustrações para você ver que isso é uma cultura que nos deixa pobres e tristes, pobres de espírito. Só para dar uma palhinha do que eu vou falar no futuro, tá? Antigamente, os carros tinham quais cores? Quem lembra? Década de 70. Tinha carro vermelho, tinha Brasília tangerina, amarela,
tinha carro verde, verde escuro, verde claro, verde oliva, tinha carro azul celeste, tinha carro azul claro, tinha carro marrom, tinha carro de tudo quanto é cor. Como são as paletas de cores hoje? Preto, branco, cinza. Isso não é por um acaso, não. Mas isso fica para outra ministração, tá bom? Só estou dizendo a vocês, vou provar, que isso nos enferma. Essa feiura, essa falta de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Por isso, quando a gente vê esses textos mostrando que Deus construiu tudo, né, fez as leis que regem o nosso mundo, lei da física, lei da gravidade, ordenou o mar que tivesse esse movimento. É imenso demais. Gastaríamos horas e horas aqui falando o que Deus fez. Mas aí o texto volta para comparação. Olha aí o verso 15. Agora Deus vai fazer, através do profeta, já está aqui, vai fazer uma comparação com os homens. Ele para de exaltar a sabedoria de Deus, o profeta, e faz a comparação com os homens, que é o motivo da nossa meditação. A grandeza imensurável de Deus e o seu poder máximo e a pequenez do homem. Leia comigo quem puder em voz alta. São textos que normalmente a gente não prega em cima deles. A gente só estuda, né, na escola dominical, mas não prega. Hoje estou pregando. Olha como é que o profeta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz o contraste entre Deus e os homens. Para vermos a grandeza de Deus. Vamos lá? Eis que as nações, todas as nações da terra. Amém, queridos? Eis que as nações são consideradas por ele, Deus, como um pingo que cai num balde. Imagina aí o pingo no balde, irmão. Imaginou na sua mente? Tu encheu lá o seu balde ou a sua bacia, fechou a torneira, mas caiu um último pingo. Pink, aquele pinguinho de nada. O profeta usa essa linguagem, essa figura, para mostrar que todas as nações, todas elas, diante de Deus, é como um pingo no balde. Qual é o tamanho desse Deus, irmão? Qual é o tamanho desse Deus que, juntando todas as nações, é como um pingo no balde? Vamos ampliar nossa mente, a compreensão que temos de Deus pela palavra, amém? E aí o texto diz, e como, olha só como é que compara todas as nações, um grão de pó na balança. Vê uma balança de pesar, aí você pega um pequeno grão de pó. Todas as nações são comparadas a esse grãozinho de pó posto na balança. Nessas hipérboles da palavra, fica claro a distância entre a dimensão humana e a dimensão do nosso Deus. Muito diferente. Muito diferente. E o texto segue dizendo, vamos lá, leia comigo. É tão bacana essa comparação. As ilhas são como pó fino que se levanta. As ilhas aí são os continentes. Na Bíblia, quando fala de ilhas, é os continentes. Para Deus é como um pó fino. Sopra assim e vai embora. Não é nada. Não é nada. E aí ele vai continuar. Vamos lá. Nós estamos no verso 16. Agora ele vai fazer uma outra hipérbole. Vamos lá? Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. O Líbano fica ao norte de Israel. Do Líbano se tiravam madeiras para construção. Inclusive, muitas construções, até o tempo, madeiras vinham do Líbano, do norte de Israel. Então, naquela ocasião, tinha uma floresta considerável lá.
no Líbano. Amém? Estão compreendendo? E aí o profeta diz, se cortasse todas as árvores do Líbano, todas as árvores do Líbano, da região, daquele país todo, e se matasse todos os animais para queimar sobre essa lenha, então seriam inumeráveis fogueiras com inumeráveis animais, ainda assim não daria um holocausto para Deus. Esses exageros propositais dessa palavra é para mostrar que nada no mundo material se compara à grandeza do nosso Deus. Nada. Nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Não tem nada que rivalize. Não tem nada que se possa colocar com peso de comparação. Começa a ampliar na sua mente quem é Deus. Ele é grande demais. Ele toma tudo. Ele toma muito além do que você imagina. A palavra do Senhor segue dizendo, isso foi entregue pelo profeta Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia. Verso 17. Lê, por favor, em voz alta, quem puder, vamos lá? Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. E ele as considera menos que nada. Se já diz, olha, todas as nações da terra são nada, e agora eles considera abaixo de nada. Existe alguma coisa abaixo de nada, irmão? É menos que nada. É menos que nada. Não se turbe o vosso coração pela movimentação dos homens sobre a terra. Ah, pastor, os Estados Unidos estão para declarar guerra ao Irã. A Rússia continua em guerra com a Ucrânia. Não sei mais quem está com guerra, não sei mais quando. Não se preocupe com isto. Não é nada para Deus. Não é nada abaixo de nada. Não é nada que Deus esteja observando, controlando e com propósito. Nós temos que ampliar a nossa perspectiva. Não é? Do ponto de vista de cada um de nós individualmente, na nossa mente, nós podemos ser turbados por situações que acontecem na terra. É menos que nada. Deus os considera menos que nada. E aí o texto segue dizendo, é como um vácuo. Vácuo é ausência de tudo, né? Vácuo é ausência de ar, ausência de tudo. Para dizer que não significa nada. Deus não é abalado por nada. O reino de Deus não é abalado por nada. Não há nada que os homens façam que possa sequer mover alguma coisa no reino espiritual. É totalmente absoluto o reino de Deus. Porque tem um Deus todo absoluto. Amém, queridos? E aí o texto vai dizer, agora pula, por favor. Não, verso 18. Vamos ler. O profeta continua dizendo, com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Tem alguma coisa no mundo criada por Deus que possa sequer colocar assim perto de Deus e dizer, Deus é pelo menos desse tamanho 10 vezes. Não existe nada que se compare ao nosso Deus. Nada. Diga assim, o meu Deus é incomparável. O meu Deus é imensurável. Nada nem ninguém jamais vai se comparar a Deus. Nenhuma das criaturas, nem principado, nem potestade, nem Satanás. É tolice colocar Satanás de um lado do ringue e Deus do outro, porque são níveis diferentes. Amém? Muito diferentes. Pula um pouquinho agora assim, no verso 25 do mesmo texto. Isaías 40, verso 25, ele vai continuar. Vamos pular do verso 18 para o verso 25. Vamos lá? Já conseguiu colocar aqui? Já. Vamos ler, igreja. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Verso 26.
Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Presta atenção nesse detalhe aí, que é uma linguagem figurada, tá? Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Essas estrelas são um eufemismo para anjos. Deus é chamado na Bíblia de Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos, das milícias celestiais. Deus, ele é o comandante de todos os anjos, o general em chefe, o cabeça de todo ser angelical. Conhece um por um pelo nome, chama um por um pelo seu nome. Amém? Hoje pela manhã estudamos um texto aqui que falava, né, da disputa do corpo de Moisés por Satanás e o arcanjo Miguel. E aí o arcanjo Miguel não se insurgiu contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Usou quem é mais poderoso. E mesmo assim é dito que os anjos são mais fortes do que nós, seres humanos. Na escala de poder nós estamos na pior posição, irmão. Seres humanos são fracos, por enquanto, até ser glorificado, né? Muito bem, a mente de você está afiada. Mas na escala de valor, hoje eu sou muito fraco. Se picar um mosquitinho da dengue, depende. Pode acontecer nada, só uma febrezinha, pode dar uma dengue hemorrágica e ir embora, fazer a passagem. Não é assim, irmãos? Nós somos fragilíssimos. Em escala de poder, nós não rivalizamos com os anjos. Se manifestasse um anjo grandão aqui no nosso meio, e você saísse no braço com ele, você saia perdendo. Porque são mais poderosos do que nós. Tem mais poder. E todos esses anjos, das suas várias categorias, quer tronos, quer principados, quer potestades, poderes, estão todos esses poderes derivados do único poderoso, que é Deus. O poder deles é delegado, porque Deus lhes deu poder. Amém? A fonte de todo poder é o Deus imensurável. É Yahvé dos exércitos, o Todo-Poderoso. Vamos continuar essa comparação? Aí, queridos, nós vemos homens sobre a terra que se acham alguma coisa contra Deus. Não é? Como é que um homem pode achar na cabecinha finita, pecadora e contaminada dele, uma pessoa que passa igual um vento sobre a terra, uma pessoa que já estará numa cova? Como é que alguém pode pensar em falar mal de Deus, em combater a Deus, em ridicularizar Deus, em ser incrédulo, ateu, qualquer que seja? Como é que alguém pode fazer isso? Fiquei pensando, quantas pessoas poderosas passaram sobre a terra? Quantas pessoas que ainda se acham poderosas sobre a terra? Não são nada, são apenas almas, e depois que passam tem que esperar julgamento ainda. Sabe a rainha da Inglaterra que morreu? Ela aguarda julgamento. Se ela foi cristã, ressuscita. Se não, vai comparecer em tribunal na segunda ressurreição. Sabe o Pelé? Pelé, jogador de futebol. José Arantes, do Nascimento. Grande jogador de futebol, chamado rei do futebol. Título e título e título e título. O que ele é diante de Deus? Um pecador que morreu e aguarda julgamento. Você pode colocar todos os políticos, monarcas, sultões lá da Arábia, né? Aqueles sultões lá dos países árabes, né? Cheio de dinheiro, petrodólar. O que eles são? Almas apenas que vão desencarnar, vão voltar para o domínio do mundo dos mortos. Não tem nenhum ser humano que possa sequer confrontar Deus sem se condenar automaticamente.
Qualquer ateu que abra sua boca contra Deus está se colocando diante do juízo de Deus. Quantas coisas nós vimos aí no carnaval, né, irmãos? A gente não prega aqui sobre carnaval porque já não há necessidade. Cristãos antigos, maduros, sabem que é coisa demoníaca. Sabem que é coisa demoníaca. Que é exaltado orixás e outras entidades. Quanta coisa os homens fazem para afrontar o nosso Deus. Como eles afrontam o nosso Deus. E vão todos pagar o preço. Porque são nada. O que é o homem? O que é o homem, irmãos? É nada. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a não temer nenhum homem. Tema a Deus, mas não tema nenhum homem sobre a face da terra. Nenhum. Amém, povo santo? Abra aí, por favor, você estava em Isaías 40. Avança agora para Isaías 45. A comparação vai continuar sendo feita pelo profeta Isaías. Isaías 45, verso 7, até o verso 9. Os grandes, todos que chamavam grandes, já passaram. E todos que estão vivos hoje são grandes, vão passar também. E os seus bens, amealhou riquezas, construiu palácios, conquistou bens, tudo fica sobre a terra. Não consegue levar um nada para o mundo dos mortos. Que grandeza é essa que eles acham que tem? Se nem levar alguma coisa, eles levam. Irmãos, não é nada, é pó. A Bíblia chama o homem de pó. Nós somos pó. Do pó viemos, do pó voltamos. A nossa alma, sim, imortal. Mas o homem sobre a terra, o que é? Eu quero que você pense. O primeiro texto que eu li foi: por que Deus se afeiçoou ao homem, que é tão insignificante diante dele? Esse é o ponto da nossa meditação. E a profecia do profeta Isaías vai esclarecendo. Vamos lá? Isaías 45, 7. Já está aqui? Então, amém. Vamos seguir, do verso 7 ao verso 9. O que diz a palavra? Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu, Deus, Deus Yahvé, Jeová, faço a paz e crio o mal. Quem cria o mal? Deus. Deus cria todas as coisas. Não tem propósito. Eu, Yahvé, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, Yahvé, as criei. Tudo vem de Deus. Toda a nossa esperança está num Deus que não falha. E o que ele disse vai se cumprir. Se hoje não há justiça sobre a terra, haverá um tempo de justiça máxima sobre a terra. E eu sonho com isso todos os dias. Eu não olho para o momento atual. Temos um governo comunista, de viés esquerdista, marxista e tantos istas. Humano, caído, deteriorado. Meu olho não está nisso não, irmãos. Falei hoje de manhã, eu sou politizado, mas a minha postura é de um apolítico, A de negação, fora da política. Eu não sou um alienado, eu não fico sem ver as manchetes, sem ver os aumentos, sem ver tudo que acontece na sociedade. Só que eu não vou fazer nenhum tipo de partidarismo. Eu até evito ver certas programações para não ficar contra Deus, achando coisa bonita. Eu queria que você abrisse, por favor, agora a sua Bíblia em Salmo 103, verso 13. Já vou terminar a mensagem, eu falei que ela é curta. Quando eu falo isso, dura 50 minutos, 1 hora. Mas hoje vai durar menos. Salmo 103, verso 13. Já vimos que Deus é imensurável. Em poder, em tamanho, em grandeza. Já vimos que o homem, em comparação, é nada.
é minúsculo, é ridículo. Agora nós vamos ver que mesmo sendo assim tão pequenos diante de Deus, esse Deus imensurável olha para cada um de nós. Sabe quantas formiguinhas tem no formigueiro da terra? 8 bilhões de formiguinhas e mais um pouco aumentando. Imagina Deus olhando lá do seu trono, olha para a terra, aquele formigueiro humano. Para lá, para cá, sai, vai trabalhar, volta. 8 bilhões e mais um pouco de formiguinhas andando na terra. É o que Deus vê. Entre essas formiguinhas, tem eu e tem você. Só que o olhar de Deus está sobre essas formiguinhas que Deus escolheu. Aí que está a grandeza do amor de Deus por nós, irmão. Que sendo um Deus tão grande, que rege todo o universo, que controla anjos poderosos, ainda assim atenta para a minha pequenez. Sabe, queridos, quando eu estava fazendo seminário teológico, isso faz muitos anos, eu era recém-casado, 27 anos atrás, eu entrei no seminário teológico, eu estava desempregado. O seminário era gratuito, era de graça, eu tinha que gastar passagem. Eu fazia alguns freelancers, alguns bicos, para poder manter esse seminário, poder ter a passagem para ir. Na época não tinha linha amarela ainda, viu, irmãos? É muito tempo atrás, 27 anos. Quase 30. A gente pegava do Helder Câmara e ia embora. Até chegar ali no Norte Shopping, para depois pegar outro para o Sampaio, que era onde era a igreja que tinha o seminário. E eu me lembro que na minha dificuldade financeira, eu tinha que estudar algumas matérias específicas, não tinha dinheiro para comprar as coisas. Não tinha dinheiro para comprar um livro de grego, por exemplo. Tinha matéria grego, não tinha dinheiro. E aí eu, na minha pequenez, eu orava, oh, meu Deus, Senhor, tu sabes que eu não tenho. E, irmão, diante de Deus, eu não estou falando isso para enfeitar, não. Deus movia o coração de alguém, dentre os irmãos da turma, e no dia seguinte apareceu alguém assim, ó, Deus mandou eu fazer a cópia do livro todinho te dar na sua mão. Cópia Xerox, 200 páginas. A pessoa gastava do dinheiro dela. E aquele meu anseio feito lá no meu quarto de dormir, Senhor, tenha misericórdia do teu céu. No dia seguinte eu era surpreendido. Irmãos, o Deus provedor eu conheço. Eu e Lenice conhecemos. Temos tantas experiências para contar. Agora, por que Deus olhou para essa formiguinha aqui? No meio de 8 bilhões de formiguinhas. A minha oraçãozinha humilde no meu quarto. Senhor, eu preciso de um livro para estudar. Você compreende isso, irmãos? Quantos aqui podem testificar que Deus atende até pequenas coisinhas que nós pedimos? Não é coisa grande, não. É coisa do dia a dia, coisa pequena. É um regalo, é um mimo. E Deus atende mimos também, irmãos. Coisas poucas. Parecem pequenos milagres, né, irmão? E eu sei que Deus tem atuado assim na minha vida esses 34 anos de evangelho que eu caminho. Todo sempre eu posso ver pequenos milagres. Orações atendidas, orações respondidas. O pastor de vocês é chato em bater na tecla. Dê ação de graças. Deem testemunho. Façam cultos de ação de graça. Agradeçam o que Deus tem feito na sua vida. Não é possível que não haja nem pequenos milagres na sua vida. Tem ou não tem pequenos milagres na sua vida? Como a Lenice disse aqui, o pastor mandou quem tem motivo de gratidão veio aqui na frente. Metade veio, a outra metade não veio. A outra metade não é agraciada, não. Nós somos tão difíceis de glorificar a Deus. Deveria vir a igreja toda e levantar as duas mãos para o céu e dar glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu tenho visto os teus milagres em minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Mas Deus atende esse pequenino quando fala. Ele atende você, pequenino, quando você fala. Essa coisinha minúscula diante de Deus. Mas Ele ama. Salmo 103, verso 13, igreja. Vamos ler? Como um pai se compadece de seus filhos, assim
O Senhor Yahvé, o Todo-Poderoso, o Imensurável, se compadece dos que o temem. 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O efeito especial. Pó. O que nós somos, irmãos? Olha o que eu sou, o que você é diante de Deus. Pozinho assim, ó. Pozinho. Ele sabe. Ô Senhor poderoso, maravilhoso. É muito amor por essa partícula que sou eu. Verso 15, vamos lá. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Passamos brevemente sobre a terra dos viventes, irmãos. Olha como é breve, queridos. É breve, uma jornada breve. Mas o verso 17, conclui aí comigo, vamos lá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém, queridos? Está contrastando aqui a brevidade da nossa caminhada nessa primeira fase com a promessa da eternidade. Nós não vamos viver só essa primeira fase, nós vamos viver eternamente. Ou com Deus ou sem Deus. Tem escolha. Tem gente que vai viver eternamente sem Deus. E quando pensava nisso, já vou entrar aqui na parte final para a gente terminar, me lembrei dos nossos irmãos desigrejados. Oh, que tristeza, irmãos. Entenda o coração de um pastor. Não é porque era minha ovelha, não é porque era minha ovelha e não está mais aqui. Qualquer irmão desengrejado, de qualquer denominação, de qualquer igreja, é uma lástima. Como é que alguém que foi escolhido por esse Deus Todo-Poderoso, foi ungido por esse Deus Todo-Poderoso, consegue viver fora dele, fora da sua presença, fora da sua vontade, que não cumpre os seus mandamentos, como diz aqui, se alijando das promessas, da eternidade. Ô dor no meu coração, quando às vezes passo ali nos stories, no Facebook, vou lá no Instagram, e vejo uma ex-ovelha minha, com um copo de caipirinha na mão, cachaça. Para onde foi o temor? Para onde foi o medo? Para onde foi a reverência? O respeito a Deus? Perdeu tudo. Não se lembra mais quem é Deus. Que Deus não o criou para ser uma pessoa assim entregue ao mundo, aos vícios, à prostituição, o que quer que seja. Que dor. Eu realmente sinto dor quando eu vejo algumas coisas na rede social. Quando eu vejo alguns irmãos que trocaram Deus Todo-Poderoso por nada. Pessoas de breve existência nessa primeira fase. Pessoas que podem morrer a qualquer momento. Que vão parar no hospital. Oh, Jesus. Nós somos muito frágeis. É rápido, irmãos. Estava me lembrando nesses processos todos de sepultar gente, e o pastor de vocês vai sepultando gente. Isso me desgasta de uma maneira que vocês nem imaginam. Eu fico triste, apesar de saber que estão salvos, fico muito triste. Mas teve uma situação que fiquei muito penalizado. Uma jovem mãe, que fui visitar muitos anos atrás, ali no Lourenço Jorge, no CTI, me pediram para visitar, era parente e irmão da igreja. Ela tinha 20 e poucos anos, aquela jovem mulher, muito jovem. Tinha uma filhinha, tem uma filhinha que está viva até hoje. E essa jovem mulher, ela foi parar no CTI porque era diabética e resolveu comer uma caixa de bombom inteiro.
Essa jovem mulher não viveu para dar continuidade à educação de sua filha. Perdeu a vida por nada. Ou por vazio de alma, ou por um prazer momentâneo. Morreu. Foi embora. Deixou a filha na terra. E eu já vi tantos e tantos casos de pessoas que perdem a vida por nada. Por absolutamente nada. Como é que alguém pode abrir mão desse Deus Todo-Poderoso? Como é que alguém pode sair para trabalhar sem esse Deus Todo-Poderoso, depois de tê-lo conhecido? Como é que alguém pode andar na terra, um mundo tenebroso, com violência, com acidentes como esse? Nossa irmã estava na calçada quando foi atingida com seu esposo. Ela não estava perambulando no meio dos carros, arriscando a própria vida. Ela estava na segurança de uma calçada e ainda assim o mal a alcançou. Estamos sujeitos a tantas coisas, irmãos. Como é que alguém que conhece a Deus pode andar na terra sem Deus? Eu não consigo viver um dia sem Deus, um minuto sem Deus. Isso não é fanatismo religioso, é dependência. É consciência de dependência. Eu só vou dormir hoje com a certeza de que recuperarei minha consciência amanhã, porque eu creio em Deus. Eu creio que Deus vai me levantar amanhã. E quando eu abrir meus olhos, eu estarei de novo em sua poderosa e santa presença. Amém, queridos? Está fazendo você pensar um pouquinho, pelo menos um pouquinho, de como somos pequeninos e dependemos de Deus? E Ele nos ama. E Ele vai revelando a sua palavra. Como Ele se importa com gente minúscula, como nós. Isaías 41, 13 agora. Estou no finalzinho. Isaías 41, 13. Mais uma vez vai contrastar a grandeza do nosso Deus e a pequenez do nosso ser. Isaías 41, 13, igreja. Já está aqui? Tá. Olha como é que Deus usa a linguagem bíblica através do profeta Isaías para mostrar quem Ele é e quem nós somos. Vamos ler comigo? Vamos lá? Porque eu, o Senhor Yahvé, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Verso 14. Não temas o quê? Qual é o termo que é usado aqui, irmãos? Para pensar num verme. Já fiz você pensar na gota no balde, já fiz você pensar no pó, agora pensa, olha os comparativos conosco. Verme. Tem verme que não é nem visto a olho nu. Tem verme que foi grandão a te ver, mas tem verme que é microscópico. Aí Deus chama o seu povo de vermezinho de Jacó. Parece até pejorativo, né, irmão? Parece que Deus está debochando da gente. Vocês só vermes já é ruim, né? Pois é. É a mosca daquilo do cavalo do bandido, né? Já é um negócio ridículo. É o povo todo. Vermezinho de Jacó, não tema. Deus fala, eu sou gigantesco, imenso. Vocês são microscópicos, mas eu amo vocês. Eu estou com vocês. É para sair daqui crendo que você vai andar na terra dos viventes e o olhar do Deus imensurável está sobre a sua vida. Te ajudo, diz o Senhor teu Deus. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Próximo verso, por favor. Não, volta. Deixa lá naquele lá, do vermezinho. Eu esqueci de falar povozinho, né? É mais um diminutivo. Povozinho. Tá se sentindo pequenininho hoje, hein, irmão? Eu me sinto o tempo todo. Para a gente terminar, vamos lá. Você já entendeu? Romanos capítulo 8, verso 31. Agradecendo a mídia aí que hoje nos ajudou. Romanos 8, 31.
Quantos tiveram matéria para pensar nessa noite? Tem matéria para pensar? Quem você é na terra, quem Deus é no céu? Já deu para ver o contraste? Então, o que é a sua luta? Nada. Nada menos que nada. Ficar tão atribulado. Não é nada. Não é nada. Alguma vez Deus falhou contigo? Alguma vez Deus deixou de prover, de suprir, de dar escape, livramento, de enviar solução? Alguma vez? Então, por que nos atribulamos? Se Deus continua sendo Deus, e Ele olha com carinho para esses pequenos vermezinhos, esse pozinho insignificante, Ele nos ama, querido. É o amor dele que faz com que nós tenhamos valor. Não é? Todos os diminutivos aqui parecem nos diminuir de importância, mas não é fato. Eu estou só dizendo que você é pequeno, mas eu sou todo-poderoso. E eu, todo-poderoso, estou do teu lado. Se fosse só você pequenino, vermezinho, realmente você estaria numa situação difícil. Mas você é um vermezinho que eu amo. Eu estou contigo. É o final do sermão. Eu estou contigo. Amém, queridos? Romanos 8:31, vamos lá? Até o verso 34. Vou pedir até a igreja que se coloque de pé, o último versículo. Vamos terminar. Romanos 8:31 a 34. Vamos ler, quem puder. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não vai suprir todas as nossas necessidades, irmãos, em glória, por Cristo Jesus? E o verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Significa que o Deus Todo-Poderoso está comigo, está contigo. Mas não está sozinho. Além dele ainda tem o Filho que intercede por nós. Você tem Deus e você tem Jesus. Você tem muito. Você tem um pai e tem um filho a teu favor. Tem muito. Por isso que eu me recuso a chamar um crente de coitado. Um filho de Deus, um cristão de coitado. Qual coitado tem Deus e Jesus do seu lado? Nós temos Deus e Jesus conosco. Assuma isso em nome do Senhor Jesus. Para de se colocar como coitado. Somos pequenos? Somos. Somos frágeis? Somos. Mas o Deus Todo-Poderoso nos ama. Nos elegeu, nos selecionou. Esse pó que é tu, que sou eu, é um pó salvo. O olho de Deus está sobre a tua vida. Não temas. Vamos enfrentar o que tem que enfrentar, irmãos. A semana vai começar. Já começou, hoje é o primeiro dia da semana. Amanhã você vai para o convívio dos seus colegas de trabalho. Você vai enfrentar a rua, trânsito. Tantas coisas podem acontecer. E ainda assim, não se esqueça. O Deus Todo-Poderoso e Imensurável está contigo. Está contigo. Em todo tempo, em todo lugar. Amém, igreja?